Procurando um tutorial bem bacana e fácil para você treinar seus conhecimentos em HTML e CSS, hoje eu trouxe um tutorial para você criar dois cardzinhos, um circular e um retângulo de checkbox para treinar um pouco seus conhecimentos e vamos ver bastante coisas legais, propriedades legais do CSS. Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Laís Benavides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no projeto Conecta Elas. Vou estar deixando o arroba dele aqui para você ir lá conferir. E como eu disse no vídeo de hoje, temos um super tutorial bem legal para que você possa treinar o seu conhecimento em HTML e CSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma mana que está precisando treinar um pouco dos seus conhecimentos. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, criando aqui a nossa estrutura do HTML, eu vou alterar aqui só o nome só para a gente reconhecer, né, que o arquivo é do checkbox. E aqui eu também vou alterar para PTBR, para o código, o navegador, né, reconhecer que a linguagem que estamos trabalhando é português do Brasil. E estou fazendo agora o link, né, com CSS, lembrando que o meu arquivo está na mesma pasta que o meu index, por isso que eu não referenciei de outra forma, mas se eu tiver em outra pasta, é só referenciar com a pasta. Então, eu estou criando, né, o cardzinho com a classe. Então, a classe eu coloquei com o próprio nome do card, porque fica mais intuitivo. Então, eu recomendo muito quando você estiver trabalhando, você colocar alguma coisa intuitiva. E agora eu fechei, né, a div e estou colocando outra div com a classe container. E eu fechei agora a div da classe container. E vou criar a nossa primeira label. Então, a nossa primeira label vai ter uma classe também para ela, vai ser checkbox e tracinho label. E vou fechar aqui ela. E agora, dentro da nossa label, a gente vai criar o nosso primeiro input, que vai ser do tipo checkbox. Então, finalizando aqui, né, o checkbox, lembrando que o input você pode fechar ou não, ele vai reconhecer. E vou criar também aqui um spam. E o nosso spam, ela vai ter uma classe também, para que a gente possa chamar no nosso CSS. Então, o nome da nossa classe que eu vou colocar aqui é checkbox, tracinho. E vou colocar, né, o nosso primeiro vai ser um retângulo, então eu vou colocar um retângulo. E para o outro eu vou colocar o nome de círculo, né, porque a gente sabe. Então, aqui a gente já vê que tem o checkbox funcionando. E esse é o checkbox padrão, né, que o HTML já traz pra gente. Então, agora eu vou criar outra div com a classe também. E, na verdade, a gente pode até criar com o nome de título. Com o nome do título, a gente coloca, né, retângulo, só pra gente saber quando a gente criar o círculo e o retângulo, só pra gente ter essa noção, né? Mas não é necessário quando você estiver criando somente o checkbox. Então, aqui a gente tem o nosso primeira div, né, do nosso primeiro container criada, e com o checkboxzinho, e agora a gente precisa do outro checkbox. Então, a gente vai criar aqui div class checkbox círculo, e dentro da div a gente coloca uma label também. Então, da mesma forma que a gente fez do outro, né, a gente vai colocar a label com o checkbox label, a mesma classe que a gente utilizou lá em cima. E dentro dessa label a gente vai repetir, né, o processo do input com o tipo de checkbox. E vai criar agora, né, o spam com a classe do checkbox, sendo que ao invés do retângulo aqui, a gente coloca o tracinho e o círculo. Que agora, né, a gente quer criar o checkbox em formato de círculo. De círculo não, né? É de bolinha, né? Enfim, redondo. É isso que a gente quer. Então aqui eu só vou modificar, em vez de checkbox, eu vou botar container, né? Já que lá em cima a gente colocou container. Então esse vai ser o container do círculo. Mas lembrando que o nome da classe você pode colocar do jeito que você quiser. E aqui a gente vai criar, né, a div class com o título. E aí a gente coloca círculo. Então aqui dando refresh já temos os nossos dois checkbox
Se vocês perceberem, eles são exatamente iguais porque a gente só fez o nosso HTML. Então não tem nenhuma mágica nem nada. A mágica vai ser agora no nosso CSS. Então, aqui no nosso CSS, a primeira classe que eu vou chamar vai ser a .card. E eu vou definir algumas propriedades para ela, como a largura de 500 pixels, a margem também vai ser de 50 pixels, alto. E vai ter um clear both. E vamos colocar aqui também um display block. E além disso, a gente coloca também um padding de 0 pixels, 0 pixels. E o background dela, né, com a corzinha. Eu separei uma cor, mas você pode ficar à vontade para usar a cor que você quiser. E aí a gente já vai perceber, né, que ele vai criar. Só vou alterar aqui a cor do amarelo para que fique um pouco melhorzinho, né? Não fique aquele amarelo tão chamativo. E o que eu tava dizendo é que a gente já vai perceber depois que quando der o refresh, que vai aparecer, né, o nosso cardzinho já com a cor e as definições de nossa imagem. Então, a gente já tá vendo, né, que ele tá alinhado do jeito que a gente quer. E eu botei só um border radius, né, pra ele arredondar a borda. Mas esse é o nosso começo do nosso card. E agora a gente vai querer o card, 2 pontos e o after, que é o depois, né? Então a gente vai colocar de novo o clear both. E o display vai ser block. E ele vai ter um content, e esse content a gente pode deixar vazio, né? O conteúdo dele vai ser vazio. E agora a gente vai colocar um ponto card, ponto container, que vai ser o nosso primeiro, né? O nosso retângulo. Então aqui eu vou colocar um float left, que ele vai ser para alinhar, né, na esquerda, vai ser jogado para a esquerda, uma largura de 50%, então o container do retângulo e do círculo vão ter 50% para ficar um ao lado do outro. E aqui eu botei um box size de border box, um text align vai ser center, já que a gente tem ali o nosso título, e aqui eu coloquei algumas definições do nosso pad, né, 0. Aqui o nosso retângulo já tá, né, direitinho como a gente quer. E agora a gente vai colocar o ponto card, ponto container e o do círculo. Então, agora a gente vai colocar as medidas, né, as propriedades referentes ao do círculo. Cadê aqui? Ó, o checkbox círculo e container, né, na verdade, círculo. E ele vai ter outro tipo de background, que só para a gente poder diferenciar melhor. A gente já viu aqui, ó, ele tá ali em cima. E eu coloquei essa cor azul, mas eu já vou mudar ela para a cor do amarelo, né, que a gente colocou, sendo que outra tonalidade. Só para que a gente possa diferenciar isso. Então aqui a gente já consegue ver, né, já mudei a cor e já tá lá em cima, ainda não tá um do lado do outro, mas a gente já vai resolver isso, tá? Então agora eu vou colocar o título só pra gente fazer as alterações, né, do título, e vou colocar o clear both, um padding também de 22 pixels, 0, 0 e 0. O font size dele vai ser de 16 pixels e ele vai ter a cor com a cor branca, né? A gente pode colocar. Na verdade, branca vai ficar um pouco, não vai ficar tão legível. Então eu vou colocar um roxinho mesmo para que ele fique melhor. E vou colocar a largura da fonte, que vai ser de 300. Então, a gente já vê aqui, vou só deixar mais escura a cor da fonte para que ele fique um pouquinho melhor e bacana. Então, esse padding foi o responsável para fazer isso, né? Vocês perceberam que agora a nossa cor mais escura tá pegando tudo. E foi exatamente o nosso padding que fez. E aqui eu vou pegar, né, nosso checkbox label agora para fazer a alteração dele. E aqui, galera, só para mudar um negocinho aqui, o container círculo, eu também vou adicionar a classe do container para ele poder ficar um ao lado do outro, né? Ele pegar a medida do 50%. Foi só isso mesmo que eu disse que eu ia fazer depois para que vocês pudessem ver. Então, agora o padding já do título já ajustou e não tá a cor mais escura que a gente pegou cobrindo tudo, né? Ele agora tá realmente pegando o container de 50% e 50%. E a gente precisou, né, criar esse outro container com o nome de círculo para mudar essa cor. E agora eu tava colocando aqui as medidas do checkbox do label
Então, é a mesma coisa que vocês já viram antes, display block, o position dele é relativo, o margin é alto, o cursor point é para quando a gente passar, né, ele ficar com o mousezinho para clicar. Ele vai ter um font size de 22 e a largura, a altura, né, da fonte vai ser 24 pixels. E vai ter uma altura também de 24 pixels, uma largura de 24 pixels e o clear bold. Então aqui eu vou colocar um ponto checkbox label input e agora a gente vai alterar, né, o input que a gente criou. Então a gente primeiro vai colocar um position absoluto e vai colocar uma opacidade de 0 com o cursor pointer também. Então agora a gente já viu que ele sumiu, né? Acabou sumindo, mas tudo bem. Tá tudo certo, não foi um problema. A gente vai corrigir isso, vai ajeitar isso, tá bom? Então aqui na HTML eu vou colocar só um checkbox custom, outra classe, né? Para que a gente chame lá. Na verdade eu vou colocar customizar. Então eu vou pegar aqui esse checkbox customizar e vou colocar também no nosso outro spam. Então, aqui no nosso checkbox label, eu vou colocar o checkbox customizar, né? Você pode escolher a forma que você quiser colocar o nome. Então, aqui eu vou abrir as chaves e vou começar definindo as propriedades desses dois checkboxes, né? Dessas duas classes que eu adicionei. Então, aqui eu vou colocar um position absoluto também. Vou colocar um top de 0 pixels e um left de 0 pixels. E a altura dele vai ser de 24 pixels também, como a gente colocou lá no checkbox label. E ele vai ter a largura de 24 pixels também. Então aqui eu vou colocar um background color transparente e um border radius, né, para ele arredondar as bordas de 5 pixels. E também eu vou colocar um transition nele, que vai ser o todo, né, all 0.3 segundos e a animação dele vai ser easy out. E aqui nesse transition a gente vai colocar alguns WebKits transform, né, transitions, perdão, para que ele possa reconhecer também em outros navegadores. Então esses WebKits que a gente utiliza, né, o WebKit, tem o Moz, tem o Woz e tem outros também que a gente pode estar utilizando, para que os navegadores eles reconheçam cada um deles. E aqui eu vou colocar também uma borda de 2 pixels solid e vou colocar uma cor para ela de branco e para ele ficar, né, ao redor dele branco. Isso que a gente tá fazendo, vou dar um refresh aqui, o checkbox que a gente tinha, sendo que somente a borda dele, né, o layout vai ser somente a borda dele. Então aqui eu vou pegar o checkbox label de novo, vou pegar o input e vou colocar 2 pontos checked, que para quando o input for checado, e eu vou definir, né, o checkbox customizar para criar essas propriedades para quando a nossa labelzinha, né, o nosso checkbox for checado, e ele vai começar a ter outro background, então ele vai ter o background preenchido, né, com a cor branca, e vai ter o border radius de 5 pixels também. E aqui, de novo, eu vou adicionar o WebKit, e como eu já expliquei para vocês, né, é para cada navegador reconhecer. Sendo que agora eu vou adicionar o WebKit Transform, que vai ser com rotate de 0 dg, né? E uma escala também, eu vou adicionar essa escala. Então, vou adicionar para cada um dos navegadores tanto a rotação como a escala de 1. E aqui eu vou colocar só o transform com a rotação e a escala também. E uma opacidade de 1%. E a gente vai colocar um border de 2 pixels solid com a cor branca. Então, é uma animação que a gente está querendo criar de quando ele for checado. E aqui, ó, vocês já veem que ele, quando eu clico, já vem essa animaçãozinha, né? Esse tempo está sendo controlado lá no nosso transition. E a rotação dele, do jeito que ele está fazendo, está sendo controlada na nossa rotação do nosso segundo códigozinho aí do checkbox label. Então agora eu vou colocar o mesmo, sendo que para o after,
e vai ser com position absolute, o content vai ser vazio, o left vai ser 12 pixels, top 12 pixels e a altura vai ser de 0 pixels. Isso que eu tô fazendo é também para animação, para dar um visual legal nessa animação de entrada, né, de quando a gente estiver entrando e saindo. No caso, esse é a animação de saída da nossa checagem, do nosso checkbox. Então, adicionei aqui um border radius também. E vou adicionar um border solid de branco, né? Para que ele tenha uma... Na verdade, eu vou adicionar ele com outra cor. Vou adicionar ele com um roxo, né? Mais escuro. Para que a gente possa ver. Que vai ser junto, né, com a nossa animação. Ele vai criar aqui agora a bolinha, né? Porque ele ainda não tá animado. A nossa animação do depois, né? Do que a gente checar. E eu vou criar agora o WebKit novamente. E esse WebKit vai ser do WebKit Animation. E esse WebKit vai ser do WebKit Transform. Com a rotação, como a gente já viu, de 0, 0, né? A rotação de 0. E também a gente vai colocar aqui a escala de 0, diferente do outro, né? Que tem a escala de 1. Essa vai ser a escala como 0. Aqui eu vou adicionar também um transform para ele, com a mesma rotação e a mesma escala, e a opacidade de 1. Então aqui eu vou colocar, adicionar, né, o transition, vai ser all, e agora eu vou adicionar o tempo dele de 0.3. Então essa animação vai ter 3 segundos, e o tipo da animação vai ser easy out também. Então eu vou dar um refresh, e a gente já vê aqui a animação, né, que a gente já tinha. E agora, a gente finalizando aqui, né, também eu vou colocar o nosso WebKit do nosso Transition. Então, agora a gente vai pegar o checkbox label, vai criar vai colocar também, né, o input para ele com o tipo checado e a gente vai colocar também o checkbox customizar after. Então, aqui a gente já vai começar com o nosso WebKit. Então, eu vou colocar o WebKit e transforme com a rotação e a escala também. Então, aqui a gente vai colocar a rotação de 45 e a escala a gente vai colocar de 1. E agora a gente vai colocar também, né, para os outros tipos de navegadores. Adicionei aqui também junto o transform, né? Eu copiei e colei do outro, vou somente modificar os valores que a gente precisa e vou adicionar também a opacidade. Estou mudando aqui os valores e vou adicionar agora a opacidade de 1. E também vou adicionar um left de 8 pixels e um topo também. Eu vou adicionar a medida de 8 pixels. E agora eu vou adicionar a largura de 6 pixels e a altura também de 12 pixels. Continuando aqui, eu vou adicionar o border, né, que a gente tem, pra gente ter nessa animação. E vai ser a largura da borda de 0, 2 pixels, 2 pixels e 0. E o background color transparente. E agora a gente vai colocar um border radius também de 0 aqui, só pra gente ver, ó, ele já tá ficando checado, né, a nossa animação que a gente quer, do nosso checkzinho. E tudo isso que a gente criou foi baseado nas rotações. A gente não utilizou ícone, percebam que a gente não utilizou ícone nem nada. Eu vou só alterar aqui o topo, né, tô alterando o topo pra ver como é que ele fica. Mas tudo que a gente criou foi a base das rotações, do transition, do transform também. Então, é uma dica que eu dou para vocês, né? Essa nossa animação do after, quando a gente vai checar ele, né? Quando a gente já tá com ele checado. Então, aqui eu vou pegar o checkbox círculo e vou definir, né? Vou começar a modificar agora o círculo para que ele fique redondo. Então, aqui eu vou colocar um border radius nele, 50 pixels, sendo que ele ainda não muda, né? A gente precisa pegar outras classes dele também. Então, aqui a gente vai começar, né? Algumas alterações do nosso retângulo. A gente vai fazer mais um efeito. E a gente coloca nele o checkbox label, o checkbox customizar e o before, que seria o antes, né? A nossa animação antes. Então, a gente vai ter um position absoluto. E também a gente vai ter aqui um content, né, que a gente já estava utilizando antes, vazio também.
E um left de 10 pixels, um top também, a gente vai colocar a medida dele de 10 pixels. A largura, a gente também vai estar definindo a largura de 0 pixels. E a altura de 0 pixels também. Então, agora a gente vai colocar um border radius nele de 5 pixels, um border de 2 pixels solid e vai colocar a cor, né, branca dele. E como vocês já sabem, né, como a gente estava utilizando, vamos continuar, né, colocando aqui o WebKit Transform a escala dele, né, de 0. Então aqui eu botei um Transform também de 0, ó, já tá uma animação, né, quando a gente clica no nosso botão, no nosso checkbox. E para continuar aqui, a gente coloca o checkbox label de novo, o input checked e o checkbox customizar before. Então aqui a gente vai colocar um left de menos 3 pixels, um top de menos 3 pixels também, e vamos definir a largura dele de 24 pixels com a altura de 24 pixels. Vamos colocar também um border radius dele de 5 pixels para que ele fique um pouquinho arredondado a nossa animação. E vamos colocar de novo, né, o nosso WebKit Transform com a escala de 3. Então, o Transform aqui dele também eu coloquei 3 e a opacidade a gente vai colocar aqui 0. E um Z-index dele de 999, né, para ele ser nosso índice de prioridade, né, nosso Z-index vai ser nossa prioridade e a gente definir a prioridade com ele. E vou colocar um transition de all 0.3 segundos e easy out vai ser a nossa animação. Então aqui dando refresh, ó, a gente já tem a nossa animação que aparece, né, o nosso quadrado, a nossa borda também e no fundo, né, e apaga com uma opacidade bem legal esse nosso efeito que a gente criou também utilizando somente transition, transform, as escalas, a rotação. E agora a gente vai criar o nosso círculo, né? A gente vai arredondar essa nossa borda, né? Mais para que ele fique realmente uma bolinha, né? Um nosso círculo. Na verdade, ele não vai ser o vazado, né? Como a gente tá vendo aqui, ele vai ser totalmente preenchido. E vamos lá pegar o nosso checkbox label. E aqui a gente vai pegar também o checkbox círculo e o checkbox customizar e vai começar a criar, né, o border radius de 50% e também vamos colocar algumas outras definições dessa nossa borda. Então aqui a gente tem o nosso border radius que a gente já colocou e eu coloquei até errado aqui, é somente o border, né, de 2 pixels solid e a cor branca. E aqui o background dele a gente vai colocar como branco também. Então aqui, ó, ele já criou aqui uma bola. Ele tá pegando nos dois porque eu acabei colocando a mesma classe, né, do checkbox customizar pros dois, né, tanto pro retângulo como pro círculo. Então aqui eu só alterei, né, só peguei o checkbox label e o checkbox círculo e a gente já tem, né, a nossa bolinha pronta ali do nosso checkbox. Então só vou criar uma outra definição aqui do checkbox label, o input checked. E vou colocar aqui o checkbox, né, o checkbox círculo. E ele vai ter o background color dele branco. E a gente vai colocar uma borda para ele, né, um border radius de 50% também. E um border de 2 pixels solid com a cor branca. Então aqui, ó, a gente já vê, já tá com a nossa animação. E a nossa animação também no nosso retângulo. Massa, né? Agora a nossa animação, como vocês perceberam, tá pegando o nosso quadrado. Mas é só fazer a mesma coisa que a gente fez pro quadrado e a gente adiciona a borda dele.
Mas em geral é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Então foi esse o tutorial, mana. Eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma mana que tá procurando treinar os seus conhecimentos em HTML e em CSS. E também não se esqueça de deixar o seu comentário aqui se você gostou do tutorial, se você vai tentar fazer ele também. E se você tentar fazer, não se esqueça de marcar o Conecta Elas lá no Instagram, ok? Até o próximo vídeo e tchau!